Nós lemos 2 Timóteo capítulo 1, os versículos 5 ao 7, onde o apóstolo Paulo está escrevendo a sua segunda carta, a sua segunda epístola para Timóteo. Timóteo era o filho na fé, não era o filho de Paulo, mas Timóteo foi salvo através do ministério. Foi Paulo que levou o Timóteo a Cristo, a ser salvo, se tornar crente. E como em todas as cartas do apóstolo Paulo, ele está escrevendo, tratando de um problema, abordando alguma situação que precisa ser tratada, algo está errado, algo precisa ser feito. Aqui no começo desta carta, a gente lê o capítulo 1, ou seja, logo no início, Paulo está, então, colocando o problema, ele está apresentando o papel principal, o tema principal que ele quer tratar com Timóteo, o que há de errado a ser tratado. E Paulo menciona duas coisas a respeito de Timóteo, logo no começo da carta, no versículos 5 e 6, nós lemos, quando ele fala assim, sobre a fé não fingida que em ti há. Ou seja, Timóteo tinha uma fé, havia essa fé, e era uma fé sincera, era uma fé não fingida. No versículo 6 ele menciona o dom de Deus que existe em ti. Então ele fala sobre a fé e ele fala sobre o dom. É interessante que quando ele fala sobre a fé, ele usa o termo assim, a fé não fingida que em ti há, ou seja, que existe, que há, que está presente. E do dom ele fala, o dom de Deus que existe em ti, que é a mesma coisa, que existe, que há, que está presente em ti. Então, Paulo menciona de Timóteo que ele tinha fé e que ele tinha também este dom. Ele menciona que o dom foi um dom que ele mesmo, Paulo mesmo, tem a certeza que ele tem, que veio através do seu ministério. A fé não fingida de Timóteo não era a questão que Paulo estava tratando. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. A fé não fingida era algo que era verdadeiro na vida de Timóteo e não era o problema. Paulo estava apenas mencionando, lembrando, falando. Mas nós podemos deduzir a partir disso que existem dois tipos de fé. Existe o tipo de fé, que é a fé que Timóteo tinha, a fé não fingida, e tinha um outro tipo de fé, que é a fé fingida. É a fé não sincera. É aquela fé que é apenas de fachada, não tem substância, é só ar quente, é fogo de palha, não é sincera, ela é fingida. É o que nós podemos subentender aqui pela conversa de Paulo junto a Timóteo. Mas a fé de Timóteo era sincera, era boa, era sã. Estava tudo em dia em relação à fé que ele tinha. Agora, a segunda coisa, que era o dom de Deus que Paulo aborda, aí que estava o problema. O versículo 6 fala, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus. Paulo está dizendo, é por este motivo. Ele está dando o motivo pelo qual ele está abordando essa carta, trazendo, levantando esse assunto. Não era a fé, era o dom de Deus que Paulo estava tratando. Ele usa a palavra despertar, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus. A palavra despertar, no dicionário, ela significa fazer sair do estado dormente, torpor ou inércia. Significa acordar. Significa readquirir força ou atividade. Significa estimular. Paulo estava dizendo para Timóteo que ele precisava despertar o dom dele. A fé era não fingida. A fé estava tudo certinho. Agora, o dom que Timóteo tinha, o dom que Deus deu a Timóteo, estava precisando ser despertado. É o que fala o versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus. Se Paulo fala que Timóteo tinha que despertar, acordar, ativar o dom de Deus, era porque o dom que ele se referia estava o quê? Dormente, inativo, ineficaz. Era aí que estava o problema. A palavra adormecer significa deixar cair no sono. De alguma forma, Timóteo permitiu que o dom que Deus tinha dado a ele adormecesse, dormisse.
E Paulo está lembrando ele para despertar. Ele fala, eu sei que você tem uma fé não fingida, e eu sei que você tem um dom de Deus, e inclusive no versículo 6 fala, por cujo motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo falou, eu sei que você tem esse dom, porque foi através do meu ministério, eu estava presente, eu sei que você tem esse dom. Desperte. Eu estou te lembrando porque a sua fé está em dia, mas o seu dom está dormente. Você precisa despertá-lo, reanimá-lo. Você precisa colocá-lo em dia, tirar do torpor, tirar da inércia, tirar do estado em que ele se encontra. Esse foi o motivo principal aqui do início da carta que Paulo está trazendo. De todo modo, a escolha é entre adormecer ou despertar o dom de Deus. E eu não estou falando sobre Timóteo. Eu estou falando de cada um de nós aqui esta noite. Essa carta foi escrita a Timóteo, sim, mas os princípios e as doutrinas servem para nós hoje, aqui e agora. Quem é salvo tem um dom. Estou falando sobre os dons espirituais. Quem é salvo tem um ou mais dons espirituais. Se você é salvo, você tem um. O dom vem de dado. Dom é um presente. É um regalo, é um presente. Você não precisa fazer nada para ganhar um presente. Ele é dado. Quando você é dado, você nasce de novo espiritualmente. Jesus falou. E o dom espiritual é como se fosse um presente de aniversário. Deus dá um dom para você, ou pelo menos um dom. Lá em 1 Pedro 4,10, fala sobre essa questão do dom. Eu vou ler aqui rapidamente. 1 Pedro 4,10 fala, cada um, note bem a palavra cada, é para todo mundo, não é para alguns, é para todo mundo, cada um. Se eu falar assim, cada um aqui vai lá atrás e dê um cascudo no irmão Gabriel. Está todo mundo convidado a fazer isso. Ninguém faça isso, por favor. Mas se eu uso cada um, eu estou falando com todo mundo. Eu não estou dizendo só vocês, ou só metade. Não, cada um, todo mundo. Então, cada um inclui todo mundo que estava na igreja que Pedro estava se referindo. Cada um administre aos outros o quê? O dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O apóstolo Pedro escreveu aqui, cada um administre aos outros. Uma característica importantíssima de todo dom espiritual é que ele foi dado para ser administrado aos outros. Eu desafio você a encontrar na Bíblia um dom espiritual que é para você edificar a si mesmo. Porque para você, o dom foi dado para você. O dom é dado para cada um para administrar aos outros. Pastor, qual a diferença de um dom espiritual e uma habilidade? São coisas diferentes. Tanto uma habilidade natural quanto o dom espiritual, ambos vêm de Deus. Isso não há discussão. Tem gente que tem um dom musical, eles têm uma facilidade para ouvir, tocar, cantar. Pode ser uma habilidade, pode ser um dom. Qual a diferença? Habilidade é alguém que sempre teve aquele talento, aquela capacidade, sempre teve. Mesmo antes de ser salvo, já tinha. Dom espiritual é uma habilidade e capacidade que você não tinha antes de receber Cristo como seu Salvador. Aquela habilidade, aquela capacidade veio depois que você foi salvo. Eu conheço pessoas que têm habilidade musical. Habilidade. Eu conheço pessoas que têm dom espiritual, por exemplo, de música. Eu lembro, muitos anos atrás, eu estava numa igreja, e a pessoa que era uma igreja pequena, só tinha na época um violão, e a pessoa que tocava o violão teve que sair, se mudou, foi para outro estado, e a igreja ficou sem um instrumentista para tocar, não tinha nada, não tinha piano, não tinha nada, só um violão. E um jovem da igreja, que não sabia tocar nada, começou a estudar violão. Gente, em questão de semanas, ele estava tocando bem o suficiente de poder estar participando do louvor da igreja.
Sabe o que é isso? Isso é um dom espiritual que foi ministrado ao outro. Agora, não foi dado o dom para ele ficar em casa tocando violão. Não, foi dado, ele poderia ficar em casa tocando violão, mas foi dado para ele administrar aos outros. No culto, claro que ele pode tocar em casa se quiser, mas Deus deu o dom, não foi para ele. Ele deu o dom para os outros, para toda a igreja. Então, uma habilidade espiritual não existente antes do novo nascimento, que você tem após o novo nascimento, isso pode ser um dom espiritual. Existem vários dons espirituais, mas eu quero deixar bem claro que cada um administra aos outros. Todo mundo tem. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Todo dom tem uma utilidade dentro do corpo da igreja. Não existe dom inútil. Então, aqui está dizendo mais uma vez, a palavra dado a cada um. Todo mundo tem um dom. Para o quê? Para o que for útil, para ter utilidade na igreja. Efésios 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A Bíblia é clara, dons espirituais são dados a todos que recebem Cristo como Salvador. É dado a cada um. Deus nos deu algo. A gente lê isso no versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Note no versículo 7, porque Deus não nos deu o Espírito. Se você olhar no versículo 7, você vai ver que aquela palavra, Espírito, a primeira letra, aquele primeiro E, é um E maiúsculo ou minúsculo? É minúsculo. Qual a diferença? No Novo Testamento, quando você lê Espírito com Y maiúsculo, está referindo ao Espírito Santo de Deus. Quando é minúsculo, está falando sobre o nosso Espírito. Sobre nós. Não é Deus, somos nós. Então aqui, o que Paulo está escrevendo a Timóteo e também a nós, ele está dizendo que Deus não nos deu o Espírito, o nosso Espírito. Ele não nos deu o Espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Deus nos deu poder, Deus nos deu amor, Deus nos deu moderação. Isso é o que Deus nos deu. Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de temor, porque o medo e o temor, eles adormecem o dom, seja lá qual for que você tenha, ou os dons. O temor, ele adormece, ele inefetiva. No entanto, o espírito de poder, amor e moderação, eles despertam, ativam, desenvolvem o dom. Nós não sabemos os detalhes, mas Paulo aqui, lendo o contexto, dá a entender que por algum motivo, algo estava trazendo temor a Timóteo, e aquilo estava desativando o dom que Deus tinha dado para ele. Entenda que Timóteo era um jovem, assim como eu, era um jovem, simpático, inteligente, assim como eu. Menos, pastor, menos. Timóteo estava encarregado de pastorado de uma igreja. Você lê as outras epístolas e essa própria epístola, Paulo fala, não deixe ninguém menosprezar você pela sua idade. Exerça a sua autoridade. Não baixe a cabeça para ninguém. Timóteo era jovem de idade, ele era relativamente inexperiente, por isso que Paulo está escrevendo essas cartas, instruindo ele como prosseguir e proceder. Então, não é difícil a gente imaginar que Timóteo estava apreensivo e temoroso, talvez, de utilizar o seu dom na sua plenitude, com medo, com temor. E Paulo aqui trata, ele fala, olha, a sua fé é não fingida, nota 10, mas o dom que você tem, que eu sei que você tem, esse dom, eu estou te lembrando para você despertar. Aí no versículo seguinte ele fala, porque Deus não deu um espírito de temor, não é para você ter medo, não é para você tremer e baixar a cabeça, mas Ele nos deu um espírito de amor, um espírito de poder e um espírito de moderação.
Ou seja, o temor desliga o dom, adormece o dom. Amor, poder e moderação, eles ativam e despertam o dom. E aqui, esta noite, eu estou falando que se você é salvo, eu creio que a maioria é, se não todos, a maioria, eu sei de eu. Mas se você é salvo, seu salvo está ouvindo a minha voz, você tem pelo menos um dom espiritual. Se eu perguntar para você, eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse para você sabe qual é o seu dom espiritual? Só não me responda isso, pastor, eu não tenho um. Que você está falando que a Bíblia está mentindo. Você pode falar, eu não conheço, eu não sei, está dormindo. Eu aceito sua resposta. Foi o caso de Timóteo. Ele tinha um dom de Deus, estava adormecido, estava desativado, mas ele tinha. Um dom é como um presente. Você dá um presente para alguém, aniversário, Natal, seja lá. Muito obrigado, bota na gaveta e esquece. Aí no ano que vem ele tira e dá para outra pessoa no meio secreto. Já aconteceu com vocês? Gente, receber um dom não quer dizer que você vai usar aquele dom, aquele presente. Eu ganhei alguma coisa, está lá. Você nunca usou, está na gaveta, está lá. Não deu para trocar. Então. O dom espiritual é a mesma coisa. Se você é salvo, você tem. Agora, se você está usando, se ele está despertado ou adormecido, aí é outra conversa. Mas você tem um dom. Eu quero esta noite que você saia daqui sabendo como você pode, saber qual é o seu dom e como ativar o seu dom, despertar o seu dom, porque um dom você tem. Se você realmente bater na tecla, eu não tenho dom, então infelizmente a única conclusão bíblica é que você não é salvo. Quem sou eu para dizer isso? Mas se você realmente insistir, não, pastor, eu não tenho dom nenhum. Então ok, eu acredito, não tem dom, tudo bem, então você não é salvo. Porque a cada um foi dado um dom. Foi dado um dom espiritual. Então hoje eu quero ver como que a gente pode despertar o nosso dom. Eu já falei 3 coisas, fortaleza, amor e temperança. Rapidamente vamos ver sobre a fortaleza. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18, nós lemos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Essa palavra fortaleza, que a gente lê no versículo 6 de 1 Timóteo 1, essa palavra fortaleza é uma tradução da palavra grega dunamis. Dunamis, aí que nós vemos de dinâmica. Dunamis quer dizer poder, quer dizer força. E o poder de Deus está presente na pregação da sua palavra, como nós lemos lá, porque a palavra da cruz é loucura. Essa palavra quer dizer pregação. Ali está a palavra, pois é, mas essa palavra quer dizer a pregação da cruz. A pregação da palavra, ela é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 21, ou seja, alguns versículos após o que nós acabamos de ler. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da salvação. Para o mundo, para os perdidos, a pregação da palavra parece o quê? Loucura. É loucura, não faz sentido. É loucura, coisa de biruta, doido. Mas para quem crê, para quem é salvo, quem é crente, aqui fala, é a salvação. Agora veja que interessante, aprove a Deus salvar os crentes. Pastor, peraí, salvar os crentes, não é redundante? O crente já não é salvo? É. Mas como eu expliquei recentemente, não sei se foi semana passada ou semana anterior, a palavra salvador, salvação na Bíblia, não quer dizer apenas salvação ou salvador espiritual. Lá em Efésios capítulo 4 fala que o marido é o salvador da mulher. Quer dizer que o marido vai para a cruz, vai morrer pela mulher? Não, e mesmo que fizesse, não vai salvar ela, porque tem que ser um sacrifício sem pecado. Lá em Timóteo, nós lemos capítulo 4, versículo 20, se não me engano, Paulo falando a Timóteo fala assim que Deus é o salvador de todos os homens, principalmente os que creem. Ué, então Deus, está todo mundo salvo? Não, ali é salvador, aquele que supre, nutre, cuida, toma conta. Mesma coisa do marido. O marido é o salvador da mulher, sendo que o marido é o responsável de tomar conta da mulher.
Ele é autoridade para tomar conta do lar. Ele que vai assegurar, providenciar. E aqui quando fala salvar os crentes, o crente já é salvo, gente. Se já é salvo, vai ser salvo de novo? Não, já é salvo. Salvar os crentes aqui quer dizer justamente livrar, nutrir, proteger. Ele vai salvar, preservar, manter os crentes. Através do quê? Do poder da pregação da palavra de Deus. Essa fortaleza que o apóstolo Paulo está falando, que Deus nos deu um espírito com E minúsculo, nosso, de poder. Como que eu posso me encher de poder? Uma das formas é através da pregação da palavra de Deus. A igreja esse ano vai completar 15 anos. Desde o primeiro culto, nós gravamos todas as mensagens, todos os estudos, tudo é gravado. De alguns anos para cá, passamos do áudio para o áudio e o vídeo. Nós investimos dinheiro, tempo, mão de obra, horas de trabalho. Para quê? Para preservar, disponibilizar e espalhar a pregação da palavra de Deus. Quando eu fui salvo, muitos anos atrás, eu fui grandemente abençoado. Naquela época era fita cassete. Tem gente que nem sabe o que é isso. E eu lembro que diariamente eu ouvia 1 a 2 pregações boas, bíblicas, todos os dias. Aquilo transformou a minha vida. Sabe o que é aquilo? É o poder da pregação da palavra de Deus. A coisa principal no culto aqui da igreja é o quê? É a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus, para muitos, é loucura. O mundo não entende, não compreende. Peraí, você vai ficar lá sentado ouvindo aquele doido berrar, gritar, pular com os piores em cima. Pois é loucura. Mas para Deus é o poder de Deus para a salvação dos crentes, para o livramento, a preservação, o empoderamento de Deus. É a pregação da palavra. Ouça a pregação. A gente não faz essa gravação e disponibilização do vídeo, do áudio, não é para substituir o culto. Não é para você não vir para o culto, eu pego lá no YouTube. Não, essa não é a função. Tem gente do mundo inteiro que acessa as mensagens que são divulgadas na internet aqui da igreja. Na África, na Europa, no lugar inteiro do Brasil. Um tempo atrás, um irmãozinho de não sei aonde, ele foi aqui no Brasil, ligou, perguntando se podia contribuir, porque estava sendo grandemente ajudado, queria contribuir. Eu falei, a primeira coisa você dizime na sua igreja, oferta na sua igreja, dê para missionar na sua igreja. Depois, se você quiser, depois disso, aí eu dei o contato do irmão Emanuel. Fala com o irmão Emanuel aqui. E ele enviou uma quantidade. Para dizer o que é isso? Gente, porque a pregação é o poder de Deus. E vocês podem ter o poder de Deus ao vivo aqui. Ou gravado, mas ouça. Leia. O grande Charles Spurgeon sabia que na segunda-feira todos os principais jornais de Londres transcreviam e imprimiam a sua pregação nas folhas do jornal. Não era jornal para crente, não, era jornal do dia a dia. Jornais seculares, jornal que você compra na banca de jornal. Eles transcreviam e imprimiam e o povo comprava e eles liam. Naquela época não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada disso. Mas as pessoas liam o sermão que era impresso nos jornais do dia. Pregação, leia, ouça. A pregação da palavra de Deus nos dá poder. É preciso ouvir a pregação, mas ouvir com fé, como a de Timóteo, uma fé não fingida. Hebreus 4:20. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que ouviam. Paulo falou, olha, a pregação, a palavra de Deus foi pregada para nós e para eles, só que para eles não serviu de nada, foi ineficaz. Por quê? Porque eles ouviram sem fé. É impressionante, eu estou aqui, eu prego a mesma mensagem, no mesmo culto, para as mesmas pessoas. Uma pessoa é abençoada, a outra não. Qual é a diferença? É isto aqui, olha. Nada aproveitou por quanto não estava misturado com fé. Se você ouvir e você não misturar o ouvir com fé,
vai ser ineficaz. Você vai sair daqui sem poder nenhum. Por isso que tem gente que sai daqui empoderado, abençoado, e outros saem daqui do jeito que entraram. Por quê? Não ouviram com fé. Se você não misturar fé ao ouvir, não vai ter poder de Deus, não vai ter nada. Tem que misturar, tem que ouvir com fé. Eu sempre digo, eu quando prego aqui, não estou pregando o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso. Eu estou pregando a palavra de Deus. E todo mundo aqui tem o dever e a responsabilidade de me chamar a atenção se eu sair da palavra de Deus. Mas o senhor pastor, eu sou pastor, mas eu não sou Deus. Eu preciso pregar, viver, atuar, aconselhar, ensinar dentro da palavra de Deus, no seu contexto, na sua verdade. E se eu pregar alguma coisa aqui que não bate, então me ignore. E chega para mim e fala, pastor, aquilo que você falou, me mostre. E claro, não vai fazer no meio do culto. Herege! Não vai fazer isso não. Porque eu não sou herege. 2, você tem o direito, pastor, aquilo que você falou, eu ouvi, mas eu queria saber, onde é que fala na Bíblia? Eu queria entender. Gente, eu não vou ficar chateado. Eu vou ficar lisonjeado, porque vocês estão obedecendo a Bíblia. E várias pessoas vêm, de vez em quando vêm para mim, pastor, o que você falou? É assim mesmo, como é que é aquilo, onde é que fala isso? E eu, com o maior carinho e atenção, eu não tenho problema nenhum, porque eu não estou pregando o que eu penso. Eu tenho a palavra de Deus que está sustentando a pregação. Então, se alguém tem algum problema com o que eu estou pregando, o seu problema não é comigo, é com Deus. Não é comigo. Eu me prendo à palavra de Deus. Eu não vou além e fico aqui. Eu me prendo à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Agora, eu começo a misturar o que eu acho, o que eu penso, o que eu gostaria, o poder vai embora todinho. Aí eu estou pregando a minha palavra. A minha palavra tem tanto poder quanto a sua. Não muita coisa. Agora, a palavra de Deus é fortaleza, é poder para nos salvar, nos livrar, nos equipar, nos energizar, nos fortalecer e, mais importante, é o que estamos falando hoje, para ativar, despertar o dom que Deus lhe deu. Agora, você não ouve pregação ou ouve sem fé, o dom vai ficar adormecido, desligado, ineficaz. E o problema não é com Deus, o problema não é com o pastor, o problema não é com seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, o problema é com você, que não está ouvindo ou não está ouvindo com fé. Nosso dom é com o aparelho eletrônico. Tem aqui esse piano, tem aqui esse sistema de som, tem aqui o ar-condicionado. Se eu for lá e desligar a tomada, ele está lá, mas não vai funcionar. É como um carro, se eu não botar gasolina, ele está lá, mas não vai funcionar. Não adianta. O dom tem que ter o poder de Deus para despertá-lo e energizá-lo. Rapidamente, próximo ponto, Gálatas 5 e versículo 13. Fomos dados um espírito de poder, fortaleza, e um espírito de amor. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo quê? Amor. Deixa eu ouvir muito hoje. Nós temos liberdade em Cristo. É verdade, amém, glória a Deus. Mas note que o apóstolo Paulo fala aqui. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Quem usa da liberdade espiritual para dar ocasião à carne, para mim, isso é uma evidência que a pessoa tem que reexaminar se é salvo de verdade. Gente, o pecado nos escraviza, nos prende, nos capacita, nos limita. O perdão que nós temos em Cristo, ele nos liberta do pecado para a gente viver para Deus. O perdão em Cristo não foi dado para a gente fazer o que a gente quer, viver igual ao mundo. Dá ocasião à carne. Está perdoado e tal. Então, sai de perto. Eu vou cair na festa. Está tudo perdoado? Então, pé na jaca todo mundo. Isso é dar ocasião à carne. Isso é usar da liberdade que nós temos para dar ocasião à carne.
A liberdade não foi dada para isso. Aqui fala, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas, ou seja, agora vem um oposto, magnada. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. A liberdade que nós temos em Cristo é de poder amar. E amor não é um sentimento, amor é um verbo. O verbo aqui usado é servir-vos. O amor serve, o amor faz. Amor não é um sentimento, amor é ação. Porque Deus amou o mundo, que fez o quê? Deu o seu Filho. Quem ama, mas não faz nada, não serve, não ajuda, não faz... Isso não é amor, gente. Você está confundindo as coisas. Esse amor aqui que está falando é o amor de Deus. É o amor, certamente já ouviram falar, o amor ágape. A Bíblia fala sobre amores diferentes. Inclusive, no português muitas vezes é traduzido como amor ou caridade. E tem até um diálogo entre Jesus e Pedro, que no português fica, Pedro, você me ama? Amo. Me ama mesmo? Amo. O senhor sabe que... No português fica, os dois estão falando o quê? Não faz sentido, mas quando você vê as palavras que foram traduzidas como amor, ali tem duas palavras, tem ágape e tem philos. E o que está acontecendo é que Jesus está perguntando uma coisa, e Pedro está respondendo com uma outra coisa, aí Jesus repete o que Pedro respondeu. Então no português se perde um pouquinho isso. Mas só para dizer que na Bíblia existem vários tipos de amor. Esse amor que estamos falando é o amor ágape. Efésios 4, versículo 11 fala assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui Paulo está falando sobre dons espirituais. Note que Deus, por amar a igreja, Ele deu o quê? Ele mesmo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Para que os dons? Para o aperfeiçoamento do santo, para a edificação do corpo, para que todos cheguemos. Todos. O dom é para todos. Esse amor é um amor ágape, é um amor divino, é um amor sem mérito, é um amor nobre, é um amor que mesmo quando estamos sem vontade, mesmo quando não há incentivo, nós amamos. O amor ágape não precisa ser atiçado, o amor ágape não precisa ser motivado, o amor ágape não precisa ser recompensado. É esse o amor com o qual Deus nos ama, e é esse o amor que Deus colocou em nosso coração. Nos foi dado um espírito de fortaleza e de amor. Aquele amor é o amor ágape que está se referindo. 2 Coríntios 5, e versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, a Bíblia fala. A palavra constranger significa obrigar alguém a fazer o que não quer. Ágape não é quando a gente faz o que a gente quer, ou está afim, ou gosta. O amor de Deus nos constrange a fazer coisas, mesmo quando nós não queremos fazer aquelas coisas. É a gente amar os não amáveis. É a gente agir sem recompensa, sem reconhecimento, sem mérito, sem nada. Simplesmente fazer o que é certo, porque é certo fazer o que é certo, porque é o nosso dever. Ágape nos leva a agir. Nos impulsiona a agir. Paulo usou a palavra nos constrange. Nós somos constrangidos, quase que forçados. O amor de Cristo faz isso. Ele nos constrange. Ele nos obriga, nos leva. É esse espírito que Deus nos deu. Esse amor é fazer algo mesmo sem querer fazer, mas porque é certo
e é porque é o nosso dever fazê-lo. Se os crentes deste mundo entendessem e aplicassem esse princípio, o mundo seria outro lugar. Vivemos uma época em que todo mundo, inclusive as pessoas da igreja, inclusive os crentes, querem fazer o que eles querem, o que eles estão afim, o que eles gostam. Se eu gosto, está certo. Se eu não gosto, está errado. E a Bíblia? Ah, que Bíblia? Eu quero saber de Bíblia. Eu quero saber do que eu gosto, do que eu quero, do que eu estou afim, do que me agrada. E aí que está o problema. O amor de Deus não está constrangindo aquelas pessoas. E o problema não é o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é o quê? Perfeito e puro. O problema não está no amor de Deus. O problema está no nosso espírito. E quando a gente não sente o calor do amor de Deus em nossas vidas, o dom que Deus nos deu adormece. Desliga. Desconecta, baixa o volume. Corta. Nos foi dado um espírito de fortaleza, que é o poder de Deus. Um espírito de amor. Gente, Deus é amor. Algumas vezes eu já ouvi crente falar as palavras mais tristes que se pode sair da boca de um crente. Eu não sinto que Deus me ama. Triste isso. Gente, se você não sente que Deus lhe ama. E quer saber da maior? Ninguém precisa fazer absolutamente nada para ser o receptor e o alvo do amor de Deus. Deus ama até que não crê nele. Aquele ateu tolo que balança o punho e fala, Deus, você não existe. Deus fala, não só eu existo, mas eu te amo. A tal ponto que eu mandei o meu filho morrer por você na cruz. Esse é o tanto que eu te amo. Eu não acredito, mas eu te amo. E eu provo. Provei. Para um crente falar que eu não sinto que Deus me ama, isso para mim são palavras tristes demais. Deus nos deu um espírito de amor para que despertemos o dom que Ele nos deu. Dons espirituais dormentes, sabe o que é? É falta de amor. Não é falta de amor de você receber amor, não é isso que eu estou falando. Porque o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é contínuo. O amor de Deus é poderoso, é eterno. O problema não é o amor vindo a você. Dom espiritual dormente é que você e eu não estamos amando. O amor não está fluindo. Nós não estamos recebendo, não está saindo. A torneira do amor em nossas vidas está desligada. Eu só faço o que eu quero, eu só faço o que eu gosto, eu só juro, sou gentil com quem me tem interesse. Sabe o que é isso? Isso não é amor ágape. Dom espiritual adormecido é porque não está fluindo o amor de você. Você está recebendo. Todo mundo recebe o amor de Deus. A pior pessoa do mundo recebe o amor de Deus. Mas o dom adormecido, quando aquele amor não é refletido, quando aquela luz não brilha, quando aquele amor não sai. Acho que foi quarta-feira eu falei sobre isso, sobre receber. Mais abençoar a coisa é dar do que receber? Pois é, não tem que receber, mas na hora de dar, Gálatas 5, 22. Fomos dados um espírito de fortaleza, um espírito de amor e, último, um espírito de moderação. Estamos vendo aquelas coisas que despertam ou adormecem, ativam ou desligam o dom que Deus lhe deu. Você sabe, você tem um dom, está ligado? Não? Veja como ligá-lo. Gálatas 5, versículo 22, diz, mas o fruto do Espírito, note que o Espírito aí está com E o quê? Maiúsculo, então aí é o dom, aí é o Espírito Santo de Deus, é maiúsculo. Então quando eu falo assim, o fruto do Espírito, é o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, interessante, amor. Acabamos de ver sobre amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Nós lemos lá em 2 Timóteo 1, e versículo 7, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Moderação e temperança são a mesma palavra. Moderação, temperança é um fruto do Espírito. E a palavra temperança ou moderação carrega o dicionário, o sentido, qualidade de quem é moderado. Moderação, dicionário, conter dentro de certos limites, controlar, refrear, reprimir. Quando você e eu não temos esse fruto do Espírito, temperança, moderação, nós vamos automaticamente ter as obras da carne, que vem logo antes em Gálatas 5, versículo 19 em diante, trata das obras da carne. O fruto do Espírito, ele refreia, controla. Deus nos deu um espírito de moderação, de temperança. E se nós não exercemos a temperança, o autocontrole, a moderação, nós vamos reprimir, nós vamos adormecer, nós vamos desligar o dom que Deus nos deu. Moderação e temperança, autocontrole, despertam, permitem, desenvolvem, aplicam os dons espirituais. Moderação, temperança, junto com poder e junto com amor, faz com que os nossos dons espirituais que Deus nos deu se ativem, se usem, despertem. Dentro do contexto, lá em 1 Coríntios 14, se você olhar em 1 Coríntios 14, todo o capítulo, ou boa parte do capítulo 14, está tratando sobre dons espirituais. E lá no versículo 32, o apóstolo Paulo fala para a igreja, tratando do contexto, dons espirituais, que nós estamos falando. Ele fala o seguinte, os espíritos, com E minúsculo, indicando que não é o Espírito Santo, mas é o Espírito do profeta, como ele fala aqui, e o Espírito dos profetas, ou seja, de quem está trazendo aquele dom, estão sujeitos aos profetas. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Paulo está dizendo como que deve ser feito o exercício dos dons espirituais. E no meio ele fala, quem tem um dom espiritual, o dom do dom, o Espírito do profeta controla aquele dom. Isso quer dizer o quê? Você tem um dom? Tem. Então você tem o controle, a temperança, a moderação. Você que controla aquele dom. Não, pastor, entende que quando baixa o dom em mim... Gente, baixar dom é coisa de terreiro de macumba. Baixar dom... Me mostra a Bíblia que baixa dom em ninguém. Não, você tem controle. Deus lhe dá o dom e você o ativa e você o usa. O dom não toma posse de você. Sabe quem toma posse de quem não é salvo? E quem se abre para esse tipo de coisa? Demônios fazem isso. Eles tomam posse do corpo. Uma pessoa salva nunca, jamais pode ser possuída por espírito imundo nenhum. Uma pessoa perdida pode. E uma pessoa perdida que mexe com coisa de espiritismo, coisa de macumba, candomblé, drogas. Sabe que drogas? Interessante. A Bíblia fala lá em Apocalipse que os feiticeiros não entram na nossa tradição. Sabe qual é a palavra feiticeiro? Farmaconos. Farmacologia. Farmácia, droga. Exatamente. Feiticeiro e drogas, Sabe que esses feiticeiros, essas pessoas que mexem com essas... Sabe o que eles usam para entrar no estado? Eles usam drogas, gente. Drogas. Faça um estudo para feiticeiro. A palavra feiticeiro vem de fármaco, que é de farmácia, de drogas, farmacêutico. Quem mexe com essas coisas, especialmente quem não é salvo e mexe com essas coisas, está se abrindo para possessão. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele habita, ele sela todo crente, mas ele nunca, jamais toma posse. Se o Espírito Santo tomasse posse do crente, crente nenhum pecava jamais. Se o Espírito Santo que habita em eu e você tomasse posse,
Pronto, ninguém pecava mais, porque está em controle total, não peca mais. Quando você fosse pecar, ele ia fazer, não, e você ia pecar. Por quê? Ele estava possuindo você. O Espírito Santo habita-nos, mas não nos possui. O dom espiritual, na Bíblia, não possui você. Ele não controla você, você controla ele. Eu vou dar um exemplo. Eu espero, imagino, eu creio, eu tenho um dom de pregar, de ensinar. Mas sabe uma coisa? Eu decidi vir para aqui hoje. Eu poderia ter falado, sabe uma coisa? Vou nada, vou ficar em casa. Eu estar aqui hoje foi uma decisão da minha vontade, da minha obediência, do meu dever, da minha responsabilidade de vir trazer a palavra de Deus, mas foi uma escolha minha. Eu não vim aqui porque, eita, está na hora. E eu magicamente comecei a me mover em direção à igreja. Isso não acontece, gente. Nós temos controle dos nossos dons. A primeira coisa a acontecer, nós temos que despertar o dom, se ele estiver adormecido. Como? Através do poder de Deus, através do amor de Deus, através da temperança, do controle que Deus nos dá. É o que Paulo falou aqui para Timóteo. Ele estava dando uma puxada de ouvido em Timóteo. Timóteo, sua fé está em dia, ela não é fingida, beleza, legal. Agora você tem um dom que eu sei que tu tens, eu sei que você tem o dom, mas você tem que despertar. Por quê? Porque está adormecido. Aí ele fala, olha, nos foi dado, não foi temor, não é para ter medo, não é para temer. Nos foi dado um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. É você que vai decidir, Timóteo, você que vai controlar, você tem que decidir, se encher da plenitude, do poder de Deus, você tem que amar, não é só ser amado, gente, ser amado, nós somos amados todo dia por Deus, é a gente refletir aquele amor, é a gente passar, canalizar aquele amor, refletir o amor de Deus, amar as pessoas. Jesus falou o quê? Qualquer copo que você der a um desses meus pequeninos, estarás dando a quem? A mim. Nós amamos Cristo através de amar as pessoas. Nós servimos a Cristo através de servir as pessoas. E quando nós não servimos, não amamos, fazemos o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, o dom, dorme. Está lá, na gaveta, embrulhado, fechadinho, totalmente inútil. E no tribunal de Cristo, quando todo crente vai prestar conta da vida e das bênçãos e dos dons que Deus deu, eles vão prestar contas. E vão ganhar ou perder galardão de acordo com o dom. Se a pessoa, Jesus, chegar para você e falar, sim, eu te dei o dom tal, você fez o que com ele? Mas Jesus, eu nem sabia que tinha esse dom. Que chato, né, Jesus? Chato o quê? Só perder metade do seu galardão já era por causa disso. Mas Jesus, não é justo. Não é justo? Gente, no céu não vai ser todo mundo igual. O céu não vai ser um grande Estado comunista. Todo mundo igual. Não, não é igual. Vai ter galardões, posições, moradas diferentes, baseados, em parte, em como nós agimos com o nosso dom. Se a gente nem sabe que tinha, a gente nem despertou, nem usou, haverá prestação de contas. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, está dando puxãozinho de orelha nele. Sua fé está boa, é sincera, mas tem um problema. Seu dom está dormente. Acorda, desperta, e ele mostra como. E é isso que Deus está nos dizendo esta noite. Vamos despertar, acordar o dom de Deus, porque o dom que nós temos é para ser ministrado para o benefício de todos. Quando a gente mantém o dom na gaveta, sabe quem sofre? A igreja toda sofre. A igreja comparada a um corpo. Às vezes eu dou esse exemplo, eu pego uma faca e falo, quando tem uma parte do seu corpo que é inútil? Qualquer uma, não interessa. Não, pastor, mas eu gosto de todas as minhas partes, onde elas estão. O que
orelha? Não. Toque no dedo? Não. O dedão? O dedinho? Não. Nada. A língua. Por que tu me ri quando eu falei língua? Hein? Gente, você não vai encontrar parte alguma no seu corpo que não tenha função. Igualmente na igreja, não tem crente sem função no corpo. Agora, o que acontece quando a sua língua decide não trabalhar? Bom, fofoca, zero. Beleza, tudo bem. Mas o que acontece quando o seu pé fala, eu não quero mais ser pisado, eu estou cansado de ser pisado. Aí o pé direito não pisa mais. Você começa o quê? A mancar. Tem muita igreja mancando quando podia estar correndo. Porque tem gente que tem um dom de pé, que se recusa a ser pé. Ah, eu não quero ser pé, quero ser mão. O que acontece quando os olhos não querem cooperar? Você fica cego. Tem muita igreja que era para estar correndo, não pode correr porque a visão não está tão boa. Por quê? Porque tem olho que não quer enxergar, tem mão que não quer pegar, tem pé que não quer andar, tem voz que não quer falar, tem ouvido que não quer ouvir. E é isso que Paulo está falando. Nós temos que despertar, acordar, ativar, senão o corpo todo sofre. Sabe? A igreja não é o pastor fazendo tudo. A igreja é todo mundo fazendo tudo. O seu corpo não é sua cabeça. O seu corpo não é só o coração. Cabeça é importante? É. Coração é importante? É. Mas tudo é importante, gente. E quando uma coisa está faltando ou não está funcionando, o corpo todo sofre. Tudo sai de equilíbrio. Se esse pé não quer andar, só a mancada. Daqui a pouco vai doer esse joelho, esse pé, porque está forçando demais, porque o outro pé não está fazendo o trabalho dele. Tudo sai de equilíbrio, tudo sai de harmonia. E isso depende de cada um de nós. Despertar o nosso dom para fazer a obra do ministério que Deus tem. E vamos orar. Amado Pai, nós